Daniel capítulo 1. Você que trouxe a tua Bíblia e já abriu ela aí. Daniel capítulo de número 1. Tem uma mensagem muito legal para nós. E o tema que eu coloquei para essa quinta é: o barco pode ser o mesmo, mas o destino pode ser diferente. E é interessante quando a gente presta atenção naquilo que Deus está falando. O livro de Daniel, eu te incentivo você a lê-lo mais do que uma vez, porque é um livro fantástico. Ele foi um dos poucos profetas que teve também uma visão do Apocalipse, do final dos tempos, de como aconteceriam algumas coisas. E este nobre irmão, conhecido como Daniel, ele foi para a Babilônia com aproximadamente 14, 15 anos de idade. Então a história vai mostrar que ele era filho de judeus, tementes a Deus, seus pais fiéis a Deus, mas nem só porque somos fiéis a Deus, significa que situações possam não acontecer na nossa vida. Essa teologia é uma teologia furada, que muitos tentam aplicar, de que você tendo Cristo no coração, você está imune de qualquer situação. Isso não é verdade. Do caso contrário, Jesus não teria dito: bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Por que Jesus falou isso? Qual o sentido? Mas eu quero te entregar uma mensagem encorajadora nessa noite. Que o Espírito de Deus possa trabalhar na tua vida, no teu coração. Nabucodonosor foi o grande imperador da Babilônia. E esse homem, com a permissão de Deus, ele começou a conquistar reinos, até chegar em Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, a Bíblia vai narrar alguns fatos e acontecimentos. Diz que ele começa incendiando a cidade, derrubando os portões da cidade. Jerusalém são vários portões ao redor dos muros que cercavam a cidade. Ela é toda cercada. E esses portões Nabucodonosor derrubou. E para o judeu, cada portão tinha um significado importantíssimo. Tinha e tem. E é interessante que quando isso ocorre, muitos soldados morreram. Muitos pais de família perderam sua vida. E Nabucodonosor dá uma ordem expressa aos seus súditos que ele queria só os nobres de Jerusalém, jovens, dotados de conhecimento, os filhos dos príncipes de Israel. Ele queria que viessem para serem doutrinados na cultura babilônica, para agora, então, eles servirem no palácio do grande rei Nabucodonosor. Então, quando a gente lê o livro de Daniel, a gente faz menção apenas de Daniel. A gente às vezes só pensa em Sadraque, Mesaque, Abednego, mas não. Vieram muitos jovens, filhos de pais crentes, de famílias tementes a Deus. Mas é interessante que todos chegam na Babilônia no mesmo navio, no mesmo barco, na mesma embarcação. Mas o destino não é o mesmo para todos. Isso significa o que representa hoje para nós. Nós podemos estar vindo na mesma igreja, nós podemos estar na mesma comunidade, nós podemos estar junto com irmãos, mas isso não significa que o nosso destino seja o mesmo. Então fique ligado para você ver aonde isso vai chegar, amém? Porque esse é um esboço muito interessante. Daniel capítulo 1. No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá,
veio Nabucodonosor, o rei da Babilônia, a Jerusalém e a cercou. O Senhor, preste atenção, letra maiúscula, Deus, lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus, e estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa dos seus deuses, e as pôs na casa do tesouro dos seus deuses. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, preste atenção, alguns, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei, e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Pai, nesta noite nós estamos mais uma vez diante da Tua palavra, e a Tua palavra é vida, é esperança, a Tua palavra nos salva e nos redime, e que nessa noite ninguém saia do mesmo como entrou, Senhor, mas a Tua palavra possa transformar os nossos corações, em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Então aqui vai falar e vai relatar a respeito de como aconteceu o exílio da Babilônia, cercando Jerusalém e levando alguns jovens para lá. Entre esse aglomerado de jovens estava Daniel, um jovem adolescente com 3 amigos, na faixa de 14 e 15 anos de idade, aquela que muitos consideram como a fase aborrecente. Veja como é diferente de família para família. Alguns têm essa idade como uma idade crítica, outros têm essa idade como uma idade normal, de alguém que está aprendendo e desenvolvendo conhecimento. E esse exemplo que nós temos aqui na palavra vai mostrar o posicionamento da vida de um dos jovens, chamado Daniel. No versículo de número 5 diz assim: determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real, do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido 3 anos, ao cabo dos quais compareceriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, Daniel de Belsassar, Ananias de Sadraque, a Misael de Mesaque e Azarias de Abdinego. Verso 8: resolveu Daniel fazer o quê? Resolveu Daniel o quê? Firmemente não se contaminar. Primeira coisa que você vai aprender aqui é que Daniel tomou uma decisão. Você já percebeu que nós tomamos decisões todos os dias? Sim ou não? Quem tomou decisão hoje? Todo dia nós tomamos decisões. Todos os dias você decide o que você vai comer. Você decide aonde você vai ir. Todos os dias nós decidimos coisas na nossa vida. Coisas essas que podem nos aproximar de Deus ou nos distanciar de Deus. E a Bíblia diz que Daniel, diante daquele momento, ele tinha sido sequestrado dos seus pais, tragédia. Tinha visto irmãos morrer, tragédia. Agora ele está numa nação que não é a dele, diante de um contexto que não era o que ele cresceu até os seus 14 anos,
E de repente ele está no meio de uma situação o qual ele precisa tomar uma decisão. E a decisão não pode ser postergada, ela tem que ser rápida. E ele decide firmemente dentro dele. É interessante que ele vai decidir que ele não queria aquilo que estava naquela nação para o coração dele. Queridos, se pode almejar ser a pessoa mais rica dessa terra, e não tem problema nisso. Se pode almejar ter bens, não há problema nisso. Se pode almejar ter uma vida ampla, de muito sucesso, não tem problema nisso. O grande problema é quando nós decidimos amar mais as coisas deste mundo do que a Deus. Note que Daniel não questionou Deus pelos acontecimentos que se deram na sua vida. Ele não julgou que aquilo que estava acontecendo, Deus tinha alguma coisa a ver com aquilo. Simplesmente ele olha para aquela situação e ele decide: eu preciso tomar uma decisão agora, não é amanhã, é hoje. E naquele momento ele decide, mas ele decide de que forma? Diga comigo: firmemente. Está muito xoxo. Diga: firmemente. O que é tomar uma decisão firme? Eu vou deixar você ir pensando. Sabe? Tem decisões que nós tomamos que elas não são firmes. Elas são passíveis de sermos influenciados e mudarmos. Simples assim. Por que que alguns trocam o casamento? Ah, pastor, o senhor não sabe o que aconteceu aqui, colar, aquele lá, aquele lá, aquele outro. Mas e a decisão firme? Onde ela estava? Pastor Everton, ele tinha 5 para 6 anos. Ele fez o prezinho. E depois com 6 para 7 ele foi fazer a primeira série. Dentro de casa, o meu pai era do vermelho. Deu uma camiseta para ele de presente. E ele passou a ser do vermelho. Aí ele entra no colégio, primeira série, 32 alunos, 30 azul, ele mais um vermelho. Aí ele volta para casa, chega em casa e diz: pai, mudei de time. Como assim tu mudou de time? Mudei de time. Na minha sala tem 30. Deve ser o azul melhor que o vermelho. Mudou. Se mudou para melhor, não sei. Mas mudou. Você entende isso? A outra usava a camiseta vermelha. Aí um dia com os amigos, ela disse: não sou mais vermelho, sou azul. Aí alguém deu uma camiseta para ela azul. Ela começou a usar aquela camiseta. Eu nunca influenciei nada, nunca falei: você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Aí passou um período, eu disse: cadê a camiseta? Ah não, eu voltei de novo para o vermelho. Mas é tão simples assim mudar. Que convicção você tem em cima daquilo que você acredita? Estou apenas dando um exemplo. Mas quantas decisões que a gente toma e simplesmente é influenciado e muda. Não basta só tomar a decisão, é necessário tomar a decisão de uma forma firme, amém? Porque quando você não toma uma decisão firme na vida, vão ter coisas que vão conspirar para tentar fazer você mudar. É simples, mas é verdade. Quando o diabo chegou para tentar Jesus em Mateus capítulo 4, o que o diabo veio dizer para Jesus? Primeira coisa que o diabo disse para Jesus: quem sabe? Gabriel,
se tu és filho de Deus. Foi a primeira coisa que o diabo disse para ele. Se tu és filho de Deus. O que o diabo estava colocando? Uma sugestão de que ele poderia não ser. O que ele tinha feito com Eva lá no princípio? Você lembra? Adão e Eva no Éden, jardim de Deus, tudo fluindo de uma forma harmoniosa, dentro daquilo que Deus amou e entregou para eles, até o dia que ele veio e disse: você pode comer desse fruto, não tem problema nenhum, os teus olhos se abrirão e serás como um Deus. Eva disse: nós podemos comer de todo fruto, menos desse. Ele disse: não, pode comer sim, não tem problema não. Qual foi o problema? Que não havia no coração de Eva a certeza. Note que a Bíblia vai falar que a fé é o firme fundamento. A fé é a certeza. Daniel olha e diz: eu não vou me contaminar. De que forma? Ele diz: eu vou ficar firme no que eu aprendi com os meus pais. O que os pais de Daniel tinham ensinado para ele? Quem era Deus, que Deus era o precursor da vida deles. E Daniel, com 14 anos de idade, tem uma primeira decisão na sua vida. E a decisão era: eu não vou me contaminar com este mundo. Eu posso estar num lugar que não é o meu, podem ter trocado o meu nome, podem ter me trazido para uma terra distante da minha, mas eu tenho uma decisão dentro de mim: continuarei adorando o meu Deus. Uau, que firme isso! A Bíblia diz: firmemente. Firme, queridos. Isso é uma coisa interessante. Firmeza nas decisões, convicção no que se toma. Sabe, às vezes a gente toma uma decisão, daqui um pouco começa a ver que, e aí tu, não. Qual é a minha decisão? O que Deus mandou fazer? Olha o que diz o texto: firmemente, Daniel e seus amigos decidiram fazer aquilo que eles já tinham no coração deles: continuar servindo a Deus. Verso 8: não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Deus, eu vou viver nessa terra, Senhor, enquanto for a sua vontade, estarei nessa terra, mas aqui não é a minha pátria, aqui não é o meu lugar. O meu lugar é o céu. Mas enquanto eu viver aqui, a minha decisão é: eu vou servi-lo, eu vou adorá-lo, eu vou exaltá-lo. Decisão. Não mostra essa decisão na vida de todos os jovens, ou de todos aqueles que estavam ali. E todos eram filhos de pais crentes, mas a decisão não foi a mesma dentro de todos os corações. Note isso. Decisão é importante na vida, e muito mais quando somos firmes na decisão. Ou seja, se Deus te deu uma oportunidade novamente, família, de você ter um relacionamento, e no passado você fracassou, seja firme agora, e não deixe o vento te levar. Amém? Seja convicto nas tuas decisões, porque é isso que vai fazer a diferença. Deus me deu uma nova chance, amém? Agarre ela e seja firme. Mas e as lutas? Em frente. E os problemas? Em frente. Olha o que o texto vai dizer. Ele decide, e a decisão dele vai fazer uma coisa: decidiu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu aos chefes dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Verso 9:
Ora, Deus concedeu a Daniel o quê? O que Deus concedeu para Daniel? O que significa conceder misericórdia? Algumas dizem concedeu graças, foi benevolente. O que ele está dizendo? Que com base à decisão de Daniel, Deus agiu. Com base à tua decisão, Deus vai agir. A Bíblia fala sobre ação vezes reação. Como assim, pastor? Ação vezes reação. Preste atenção. Você diz assim: vou tomar um chimarrão. O que você precisa para tomar um chimarrão? Erva, cuia, bomba e o que mais? Água quente. E então, para você ter água quente, o que você precisa fazer? Pegar a água e levar ao fogo. Mas a mesma água, se você decidir tomar uma água gelada, o que você vai fazer com ela? Vai levar ela ao freezer. O mesmo produto você pode levantar a temperatura ou baixar a temperatura. Depende do que você vai usar. Vai provocar uma reação. A Bíblia diz em Tiago: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós outros. Ação vezes reação. Você toma uma atitude e Deus toma outra. Daniel, Deus ficou olhando, observando. Eu vou ver o que eles vão fazer. Tem um problema para resolver agora. Como é que eles vão agir diante disso? Eles eram todos dentro do mesmo barco, mas agora começa a acontecer decisões. Quem está entendendo em nome de Jesus? Está entendendo? Quando Daniel decide: não, espera um pouquinho, isso aqui eu não quero para a minha vida, isso aqui eu não quero para a minha família, isso aqui eu não quero para os meus filhos. Decidi. Aí Deus concedeu misericórdia para ele. Veja bem, ele não enfrentou sozinho o problema, ele decidiu. Mas quando ele decidiu, Deus o ajudou. Tem muita gente que quer ajuda de Deus, mas não toma decisão na vida. Quer ajuda de Deus, mas não toma decisão: Senhor, eu vou largar esse negócio. Senhor, isso aqui não faz mais parte da minha vida, isso aqui não entra mais na minha casa. Enquanto você não toma uma decisão firme, Deus não pode te ajudar. Quem está entendendo em nome de Jesus? Você está entendendo? Tem muita gente querendo ajuda de Deus nesses dias. Tem muita gente dizendo: Senhor, livra-me desse vírus. E aí Deus diz: está aí, o que você quer fazer com a tua vida? Eu quero continuar indo nos bailão, eu quero continuar ainda tomando a minha gelada, eu quero continuar a minha vida social como eu vivia antes. E Deus disse: eu pensei que você queria se arrepender, misericórdia para mudar de vida. O que você quer? Você está entendendo? Daniel tomou a decisão. E quando ele toma a decisão, Deus vem sobre ele. O texto diz isso: ação vezes reação. No 8 ele toma a decisão. Ele diz: eu não vou me contaminar, eu não quero essas coisas para a minha vida. No verso 9 diz: Deus concedeu a Daniel misericórdia. Deus olhou e disse: eu vou ajudar esse rapaz. Quantos querem que Deus ajude a sua vida aqui? Então não pense que aquele ditado que diz assim: Deus ajuda quem cedo madruga. Não é por aí não. Não é o que eu encontro na Bíblia. Eu tenho que levantar cedo, sim. Os Salmos diz que aqueles que madrugam, aqueles que buscam o Senhor na madrugada, é diferente. Mas a gente pega alguns ditos e faz disso uma regra para viver. Quando eu encontro na Bíblia um homem que diz: eu quero viver de uma forma diferente. Eu não sei quanto tempo eu vou estar na Babilônia, eu não sei quanto tempo eu vou estar nessa terra, mas enquanto eu viver aqui, a glória é para Deus, o louvor é para Deus, a adoração é para Deus. Amém? Decidiu. E aí Deus age na vida dele, queridos. Olha só. E Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Primeiro, tome a decisão. Segundo, seja firme na tua decisão. Amém? Firme. Eu e a Bia tínhamos uma técnica com os nossos filhos.
Um tomava a decisão e o outro respaldava a decisão. Ah, mas a mãe disse o que o pai está falando diferente. Não, o pai e a mãe tomaram a mesma decisão. Um deu o veredito e outro confirmou. Porque senão, sabe o que acontece? Os filhos detectam que os pais não têm unidade, que os pais não falam a mesma língua. Pode pedir uma coisa para a mãe, ela diz sim, o pai diz não, então ele já sabe onde ir. Ou pede para o pai que diz sim, a mãe diz não, então ele já sabe onde ir. E trabalha em cima do mais fraco. Agora, quando há unidade no pensamento, unidade naquilo que você está fazendo, um fala e o outro confirma. Muitas vezes a Bia disse: pá, a minha confirmação no que você falou doeu no meu coração, mas o resultado foi bom. Porque nós entendemos que quando se trata de filhos, se trata de um projeto a longo prazo. Amém? Quando você toma uma decisão hoje, você não está pensando só no hoje, você está pensando lá no futuro dele. E aí você tem que ser firme em algumas coisas, porque o tempo vai passar e eles vão olhar e vão dizer: obrigado pai, obrigado mãe, por aquela decisão firme que você tomou por mim. Quem está entendendo em nome de Jesus? Daniel, firmemente: eu não vou entrar nesse jogo. Eu não sei a causa, não sei o motivo, mas uma coisa eu sei: o meu coração é de Deus, e a Ele eu vou tributar o meu louvor, a Ele eu vou dar a minha glória. E quando isso acontece, então vem a segunda parte, verso 10, acompanhe comigo. O que diz no verso 10? Disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor o rei, que determinou a vossa comida, a vossa bebida, porque pois viria a ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade. Assim poreis em perigo a minha cabeça para com o rei. Verso 11, olha a determinação. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Verso 12: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias. Sabe o que ele faz? Ele enfrenta o problema. Se quer resolver problema, não fuja, enfrente. Amém? Se quer consertar coisas, não tente fugir delas. Saiba que é enfrentando que você vai resolvê-las. Daniel me ensina que ele senta na frente daquele que tinha uma autoridade sobre ele e diz: ó, eu peço que você tenha compreensão, eu não quero fazer isso, me dá para mim e para aqueles que eu estou dizendo junto, os meus amigos, 10 dias, só água e legumes, e você vai ver a diferença no final desses 10 dias. Quando você tem um relacionamento com Deus, quando o teu coração está conectado com Deus, e você sabe que você está tomando uma decisão respaldada por Deus, vai aparecer a diferença. Amém? Assim como também quando tomamos uma decisão que não é respaldada por Deus, do mesmo jeito também aparecerá a diferença. Você está entendendo? Vai vir, você vai perceber. Daniel disse: ó, me dá compreensão. Ele vai lá, ele senta, ele fala, ele enfrenta o problema. E o que ocorre aquilo? A graça de Deus já estava nele. Deus tocou aquele coração, e tocando aquele coração, houve um diálogo. E havendo um diálogo, houve uma compreensão. E havendo uma compreensão, houve o pedido aceito de Daniel. Você não precisa então comer, eu vou te dar água e legume. E a história bíblica vai mostrar que ao passar dos 10 dias, eles veem a presença do rei. E quem é que se destacou? Daniel e seus amigos. Porque Daniel não estava fazendo um plano de regime. Como é que é o regime intermitente? É isso? Me ajudem aí, os universitários, é isso mesmo? Tem um regime que é um que você escolhe algumas coisas.
Daniel não estava preocupado com o seu corpo físico. Daniel não estava pensando num jejum para agradar ele. Daniel estava pensando em deixar o coração dele alinhado com Deus. Sabe, queridos, quando você quer escutar a frequência de uma rádio, você tem que procurar ela até você encontrar. Ou no digital você tem que ir apertando e mudando ele. Ou no convencional, rodando, né? Até encontrar aquela estação. Você não consegue pegar a estação se você não estiver exatamente nela. O que o senhor quer dizer com isso, pastor? Jesus definiu muito claro, ele diz: Deus é Espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Você não pega a frequência de Deus andando na tua natureza carnal. Você vai ter a frequência de Deus quando você de fato fazer como Daniel, valorizar mais o que está dentro de você do que o que está fora de você. O que você imagina que era essa ração diária? Diz aqui, as finas iguarias do rei. O que você acha? Num palácio, o que você acha que foi colocado na mesa? Para e pensa um pouquinho. Ele simplesmente diz: eu não quero esse negócio aí. Eu quero Deus na minha vida. Deus é mais importante. E se eu deixar isso entrar na minha vida, eu posso gostar disso. Preste atenção. Tem coisas que a Bíblia diz que pode até ser lícito, mas não convém. Porque se você deixa entrar na tua vida, depois para você tirar, não vai ser fácil. Então Daniel disse: eu não quero isso. Primeira coisa que ele faz, diga comigo, Daniel tomou a decisão. Segundo, Daniel foi firme. Terceiro, Daniel enfrenta o problema que ele tinha na frente dele. Ele precisou, aquele momento, sentar com o chefe dele, conversar com ele. E no verso 12 diz: experimenta-te, peço aos teus servos 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência. Sabe, tem coisas na vida, querido, que eu preciso entender, que exige perseverança da minha parte. A Bíblia diz que é necessário termos perseverança, porque uma vez sendo perseverante, nós alcançamos a promessa de Deus. Quantos anos Deus tem perseverado por pessoas? Por você, por exemplo, que está aqui sentado. Quantos anos você tem de fé? E quantos anos você tem de vida? Aí você começa a pensar como Deus foi bom com você. Quantos anos Deus perseverou pela tua vida, pela tua casa, pela tua família. Perseverança está no DNA de Deus. E quando nós estamos diante de algo, nós temos que perseverar. Quantas pessoas começam a fazer algo e param pela metade do caminho? Desistem. Elas não continuam. Quantos projetos começaram e pararam? Quantas ideias eram boas, mas se começou, e ao começar se encontra dificuldade. E aí para pelo caminho, desiste. Alguém já tentou fazer um regime aqui? Quanto tempo durou o regime? Até o dia seguinte? Porque o regime, ele vai mexer com todo o teu metabolismo, a tua mente, com a tua vontade de se alimentar, de comer. Sabe? Agora, vai dizer que é bom tomar uma Coca-Cola, sim ou não? Alguém já ficou sem tomar Coca-Cola aqui? Hã? 2 dias. São coisas prazerosas, sabe? Por mais que você saiba que o produto não é legal para a tua saúde, por mais que você saiba que ele causa muito mais males
do que coisas boas, mas a gente insiste em botar na mesa e tomar diariamente. Fazem 2 para 3 meses que eu e a Bia tomamos a decisão. Só água. Pergunta para mim, pastor, é fácil? Pergunta, é fácil? Não. Tudo que você tem que tomar uma decisão firme, não é fácil. Não é. Se abrir mão, não quero mais, tô fora. Tira. E mais do que tomar a decisão, é permanecer na decisão. Porque você chega num lugar, alguém te oferece. Você é convidado, alguém te oferece. Sempre tem alguém para te oferecer. O pecado é bom ou não? Sim ou não? Se não fosse, ninguém pecava. Não precisa fazer muito esforço para alcançar o pecado. Ele produz em nós, na nossa natureza humana, coisas boas. A oferta é grande. Você está entendendo? Então, se você não tem uma mente doutrinada, se não tem um coração doutrinado, preste atenção aos casais. De repente a coisa começa a ficar truculenta dentro de casa, aborrecimento. Aí a pessoa vai para o trabalho. Em casa não recebeu um beijo, nem do marido, nem da esposa. Mas chega no trabalho e alguém, de uma forma gentil, sutil, começa a conversar, começa a expor sentimento. E assim, quando não há uma decisão firme, muitas vezes entra o adultério no casamento. Quem está entendendo em nome de Jesus? Isso é realidade, gente. A persuasão do mundo, a persuasão das trevas, vai sempre mostrar o lado bom do mundo para tentar nos pegar. Então Daniel diz: eu não quero isso para a minha vida. Eu posso ter vindo no mesmo barco, mas o meu destino vai ser diferente. E se você ler o livro de Daniel, você vai ver que Deus não só concedeu misericórdia a Daniel diante do seu chefe, o eunuco, mas Deus concedeu muito mais honra a Daniel, porque Daniel permaneceu dentro do palácio do rei. Ele foi uma pessoa influente naquela geração. Ele não se contaminou, pelo contrário, ele influenciou. De que forma nós vamos influenciar a nossa geração, se nós não formos firmes nas nossas decisões? Então a Bíblia vai mostrar que Daniel perseverou, e perseverando, Daniel passou pelo reinado de Nabucodonosor, viu aquele império cair, viu Deus ser glorificado ali, mas ele permanece. Vem os persas, e Daniel permanece, e Deus continua honrando a vida dele, porque não é o local onde você está, é como você vive, amém? Outro exemplo é José. A Bíblia diz que ele foi vendido como escravo para o Egito, parou na casa de Potifar. Lá na casa de Potifar, a mulher dele quis ter um relacionamento com ele, ele não aceitou. Ele disse: não, de forma alguma o meu coração trairá o meu Senhor e o meu Deus. Mas consequentemente, por essa decisão, ele parou lá na masmorra, no fundo da prisão. Mas sabe o que diz a Bíblia lá em Gênesis 38? Que Deus era com José, e aonde José botava a mão, prosperava. Porque não é aonde você está que faz a diferença. O que faz a diferença é quem está em você. Por isso João diz: maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus precisa estar em nossa vida. As nossas escolhas
precisam estar pautados em cima daquilo que agrada a Deus. Se você quer o favor de Deus na tua vida, o favor de Deus na tua casa, comece a pensar diante das tuas decisões, decisões que agradem a Deus. Atrai a presença de Deus. Daniel fez isso. E a Bíblia vai dizer que Daniel encontra isso. Justamente por quê? Porque Deus estava com eles. Verso 15. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos. Eu nunca vi alguém tomar água e comer salada e ficar robusto. Você já viu, não? 10 dias, só alfacezinha. Bota um agrião junto. Um espinafre. E um copinho d'água. 10 dias, aí você vai dizer, nossa, emagreci 10 quilos. O texto diz que Daniel estava mais robusto. Diga comigo, vida. Diga, vida com propósito. Agrada a Deus. Tinha um propósito no que ele estava fazendo. Ele não estava fazendo por ele. Ele estava fazendo por Deus. Amém? Aprenda a pegar o teu negócio, a tua empresa, e fazer Deus ser glorificado nela. Amém? E dizer, Senhor, esse negócio aqui, Tu vai ser engrandecido e exaltado. Toda a minha prosperidade, Senhor, Tu serás engrandecido e exaltado. Tudo o que eu fizer vai ser para glorificar o Teu nome. Experimente fazer isso com Deus. Torne o Senhor sócio do teu negócio. Os céus não estão em crise. Deus não entra em crise. Os homens sim. Mas Ele, de geração em geração, de eternidade a eternidade, é Deus. Amém? Daniel, mais robusto, diz o texto aqui, ó, do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deveriam beber, e lhes dava legume. O homem olhou e disse, tira esse negócio aí, dá só legume para eles e água a partir de hoje. Eles fizeram certo. Agora você vai ver na sequência, verso 17. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões de sonho. Daniel pediu isso para Deus, sim ou não? Sim ou não? Não. O que eu me apaixono pela Bíblia é que ela mostra como fazer. Daniel não correu atrás. Simplesmente ele disse, o meu coração vai ser de Deus. Eu não vou me contaminar com essas porcarias. A minha vida vai ser eterna em Deus. Deus olhou e disse, eu posso dar para ele coisas que ele precisa, que vai ser útil. Toda vez que você inclina o teu coração para Deus, você não precisa pedir coisas para Deus. Você só precisa dizer para Deus por que você está inclinando o teu coração. Porque você quer mais dEle, mais dEle, mais dEle. É Ele quem dá liberamente todas as coisas. É Ele. Simples. Deus olhou e disse, eu vou dar. Por que eu vou dar? Porque eu sei que vai ser bem aplicado. Você já experimentou dar alguma coisa para alguém e quando você virou as costas desperdiçou? Sim ou não? Uma vez eu estava no centro de Gravataí,
Aí eu chego, estaciono o carro, vou atravessar, vem um jovem: o senhor não me compra algo para comer? O senhor não tem um dinheirinho? Eu olhei na frente, pastelaria, fui lá, disse: vem cá. Comprei o pastel, dei para ele. Eu atravessei a rua, ele deu uma mordida no pastel, foi na lata do lixo e jogou o pastel na lata do lixo. Ele não queria o pastel, ele queria o dinheiro para fazer alguma coisa com o dinheiro. Eu fiquei olhando aquilo, e a hora que eu olhei aquilo, Deus falou no meu coração: quantas vezes vocês pedem coisas para mim, e quando eu as dou, vocês pegam em lata do lixo. Você está entendendo, em nome de Jesus? Quando Deus viu a decisão de Daniel, que era uma decisão de agradar a Ele, não de ser agradado. Daniel não estava fazendo aquilo para se agradar a si próprio. Daniel estava fazendo aquilo para agradar o coração de Deus. Ele não sabia por que ele estava ali, ele não sabia causa nem razão dele estar longe dos pais, mas ele nunca duvidou de que Deus tinha o abandonado. Deus era com ele, e Deus deu a ele, e o que Deus deu a ele serviu para ele passar por 4 gerações de reis. Ele esteve no palácio do rei Nabucodonosor, ele esteve com o filho do rei Nabucodonosor, ele esteve com o rei Dário, ele foi lançado na cova dos leões, mas ele continuava dando a glória para Deus, e Deus continuava guardando ele. Os seus amigos estavam diante do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor disse: eu vou jogar vocês na fornalha ardente. Chamou eles: é firme a decisão de vocês? Sadraque disse: é. Então vou lançar vocês na fornalha, vocês vão morrer. Quero ver se o Deus de vocês livra vocês. Sabe o que ele diz? Se Deus quiser nos livrar, Ele nos livrará. Mas se Ele não quiser, fica sabendo, rei, nós não dobraremos nosso coração diante da tua imagem. Nosso coração pertence a Deus. Você entende o que é determinação? Você entende o que é firmeza de coração? Às vezes nós somos levados ao extremo em algumas coisas, mas não duvide de Deus. Coloque o teu coração e firme a tua convicção sobre Ele, e deixe Ele cuidar da tua vida. Deixe Ele ser o Senhor da tua casa. Deixe Ele se preocupar com coisas que você não precisa se preocupar. Daniel continua adorando, continua louvando, continua exaltando. Se você olhar para frente, o livro vai mostrar como Deus foi generoso com ele, como Deus o abençoou, e como as coisas foram acontecendo. Sabe, Daniel, no capítulo 6, agora ele não tem mais 14 anos. Agora Daniel já é um homem de barba branca, mas com a mesma determinação. Pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 sátrapas estivessem por todo o reino, e sobre eles 3 presidentes, nos quais Daniel era um, aos quais dessem conta de todo o rei e não sofressem dano. Então o mesmo Daniel se distinguia dentre eles como presidente, porque nele havia um espírito, o quê? Excelente. E o rei pensava em estabelecê-lo sobre todo o reino. Então houve uma trama no capítulo 4 para tentarem colocar Daniel numa situação difícil. O rei escreveu um decreto onde ninguém podia orar a não ser para os deuses daquela época. Daniel se importou com isso? Nem te ligo. Versículo 11: então aqueles homens foram juntos, e tendo achado Daniel o quê? O que Daniel estava fazendo? Orando e suplicando diante do seu Deus. Eles conspiraram, fizeram uma lei
para que ele caísse. E Daniel vai e continua orando. Então eles vêm e dizem para o rei: o senhor não assinou algo? Não tem um decreto? Ó, que lá está infringindo o decreto. Qual era a penalidade? Joga nos leões. Pegaram Daniel e jogaram na cova dos leões. Acompanhe o texto para você ver. Verso 16. Então o rei ordenou que trouxesse a Daniel e o lançasse na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente o quê? Serves, que te livre. Foi trazida uma pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com seu próprio anel e com o dos seus grandes, para que nada se mudasse a respeito de Daniel. Então o rei se dirigiu para o palácio, passou a noite em jejum e não deixou trazer à sua presença instrumento de música, e fugiu dele o sono. Pela manhã, ao romper do dia, levantou-se e foi com pressa à cova dos leões. Chegando-se ele à cova, clamou por Daniel com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se acaso o teu Deus, a quem tu continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Verso 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque me foi o quê? Achado em mim inocência diante de quem? Dele. Sabe o que isso me ensina? Você tem que te preocupar mais com Deus e menos com as pessoas. Pense o que Deus pensa a teu respeito, não o que as pessoas pensam a teu respeito. Porque se tem alguém que pode te livrar, é Deus. Se tem alguém que pode ser por você, é Cristo. Mas você precisa dele. E Daniel mostrou que ele precisava do Senhor. Daniel foi um vencedor por causa das suas decisões. As suas decisões atraíam Deus, o favor de Deus sobre sua vida. Então nesta noite, diga comigo: Deus, assim como Daniel tomou uma decisão, e mais do que tomar a decisão, ele agiu de forma firme e não se deixou influenciar pelo perigo, pelas ameaças, pelo medo, mas ele foi firme e determinado. Que assim, Pai, eu aprenda a ser, que eu tenha esta lição no meu coração, de que as minhas decisões sejam tomadas de formas firmes, e eu não me deixe influenciar por nada. Não é pelo medo, não é, Senhor, pelos perigos, mas por temor a Ti, eu tomo esta decisão. Em nome de Jesus. Amém.